pessoal, tudo bem? Esse material foi produzido para a segunda semana da disciplina GCH 266, História da Filosofia Medieval 2. Antes de a gente começar, eu recomendo que vocês façam a leitura do artigo intitulado Como Ler um Artigo da Suma, sobre o qual vocês também têm que fazer um fichamento, conforme vocês podem ver lá na página da segunda semana no campus virtual. Nesse áudio, nós vamos falar um pouco sobre a questão 75, a questão que inicia aí o nosso estudo do Tratado sobre o Homem. Nessa questão, logo no corolário, Tomás de Aquino afirma que seu direcionamento nessa parte do texto será voltado para uma consideração a respeito da natureza do homem em relação à sua alma. Este seria o papel do teólogo. Vocês podem ler isso lá no texto. O corpo, neste caso, será pensado apenas em sua relação com a alma e que isso ocupa exatamente o primeiro recorte destas três questões iniciais, a questão 75, 76 e 77. Para efeito de divisão, por exemplo, essa divisão será utilizada por nós ao longo de toda essa leitura. Tomás de Aquino considera, a partir de Dioniso, um autor do século IX, três coisas em relação ao conhecimento que se pode ter sobre a alma. O primeiro é a essência, o segundo é a potência e o terceiro, a operação. Essa ordem será seguida por Tomás no Tratado sobre o Homem. Nós podemos dizer que ela estrutura toda a análise que o Tomás de Aquino estará fazendo sobre o homem, em particular sobre a alma humana. Então, esse primeiro bloco, a gente pode dividir do seguinte modo. Primeiramente, as questões 75, 76 e 77 tratam do que se refere à essência da alma. As questões 78 a 83 tratam do que se refere à potência ou virtude, que é um outro termo também utilizado como sinônimo de potência aqui, tratam também da potência da alma. Isso as questões 78 a 83. E, finalmente, as questões 84 a 89, que tratam especificamente das operações da alma. Nesse caso, as operações intelectuais. Ou seja, nós vamos fazer todo esse percurso ao longo dessas 8 semanas. Nós vamos ver nas questões 75, 76 e 77 as relações conceituais inerentes à essência da alma. Nas questões 78 a 83, o que se refere à potência da alma. E nas questões 84 a 89, o que se refere às operações da alma. Fiquem tranquilos que eu vou informar vocês a respeito de cada um desses termos. O termo essência, o termo potência e o termo operação são três elementos muito importantes dentro dessa antropologia, então nós vamos esclarecer muito bem como é que isso funciona. Podemos dizer, por exemplo, já sobre a questão 75, que ela está dividida em 7 artigos. Recomendo mais uma vez que vocês leiam o texto, o artigo que eu recomendei lá, que eu peço para vocês ficharem. É muito importante que vocês leiam esse artigo para vocês entenderem como é que é o estilo de escrita do Tomás de Aquino. É um estilo de escrita muito peculiar, muito comum no século XIII, mas é um estilo muito peculiar. Então é interessante que vocês prestem atenção nisso, vocês vejam, para vocês poderem mesmo entender o que é o pensamento do Tomás de Aquino, o que não é, porque os elementos, a forma como ele mobiliza os elementos conceituais dentro do seu texto segue uma estrutura muito específica. Então é importante que vocês entendam como é que isso funciona para dirimir aí toda e qualquer confusão que possa aparecer. O primeiro artigo da questão 75 faz uma pergunta direta. Ele pergunta se a alma é um corpo.
Após o Tomás apresentar as objeções a essa tese, que são as 3 objeções iniciais que ele apresenta, ele inicia a sua resposta evocando uma definição de alma que é muito semelhante àquela que Aristóteles manifesta, por exemplo, no seu Tratado sobre a Alma, lá especificamente no livro 2 do Tratado sobre a Alma do Aristóteles. Tomás diz: a alma é o primeiro princípio de vida dos seres humanos. Lembrem-se que nós estamos falando aqui especificamente sobre a essência da alma. Tomás de Aquino está diretamente comprometido com o estudo da essência da alma. Falar da essência da alma é analisar a tese de que a alma, esta forma, estaria diretamente relacionada com o princípio vital dos seres. Inicialmente, o Tomás rebate aí um certo recuo a teses materialistas, que vão colocar toda a essência do homem no corpo, né? Ele atribui essa tese aos filósofos antigos, como ele mesmo se refere, que seriam incapazes de compreender abstrativamente isso e por isso reduziriam todos os sinais de vida aos corpos, né? Dizendo, ele cita, nada existiria que não fosse um corpo. Essa afirmação também pode ter sido extraída por ele da obra de Aristóteles, pois é muito fácil observar isso, por exemplo, no primeiro capítulo da Metafísica do Aristóteles, né? No livro Alfa Maior, onde o próprio Aristóteles faz uma crítica aos filósofos que ele chama de antigos, né? Aos materialistas antigos, que também, segundo Aristóteles, não conseguiriam ultrapassar os corpos e reduziriam tudo o que há em relações corpóreas, né? Ou seja, reduziria a própria atividade da alma a uma atividade corpórea. Dando início ao argumento de que a alma não é o corpo, segundo Tomás, pois um corpo não pode ser princípio da vida, mas apenas enquanto corpo dotado de vida. Vejam que há uma diferença aí, né? Visto que nem todos os corpos possuem o predicado vida. Ou seja, existem corpos que são apenas corpos. O que caracteriza um corpo como sendo corpo vivo ou corpo animado é o fato de que ele possui uma alma, ele possui algo que o vivifica, vamos dizer assim. A alma, segundo Tomás, é o ato do corpo, aquilo que o anima, aquilo que o torna vivo. Tomás encerra, por exemplo, essa resposta dizendo, por exemplo, que o calor, princípio do aquecimento em um corpo, não é o próprio corpo, mas um ato deste corpo, né? Ou seja, uma propriedade, uma capacidade que é inerente a uma essência que é potencialmente a doadora disso, né? Ou seja, então, um corpo que possui o princípio do aquecimento, ele o possui porque o aspecto formal dele, nesse caso a alma, possui em si essa propriedade potencialmente dada. Essa primeira dúvida do artigo 1, mais elementar, ao ser resolvida, ela abre um leque de questões que precisarão ser enfrentadas e que nós podemos afirmar, por exemplo, interessam mais diretamente ao Tomás de Aquino. Por exemplo, ao concluir no artigo 1 que a alma não é um corpo e que se trata de um princípio para esse, será necessário agora definir, por exemplo, do que se trata efetivamente isso que se chama de alma. Além disso, também é importante analisar, vai ser importante analisar, qual é o modo de relação que ela estabelece com o corpo. Fundamental pensar isso, né? Assim, a pergunta do Tomás no artigo 2 parece indicar a continuidade desse roteiro investigativo, né? Ou seja, o artigo 2 pergunta: a alma é algo subsistente? Está perguntando se a alma é algo subsistente. Vale, por exemplo, lembrar que a subsistência da alma é um assunto que deve ter interessado vivamente ao Tomás de Aquino. Bem como, a gente poderia dizer que isso também interessaria muito a qualquer investigador da alma desse período. Por quê? Porque, resumidamente, a gente pode pensar que se trata de analisar se é possível que a alma possa ser compreendida como algo em si mesmo, sem a dependência
do estabelecimento de uma relação com alguma coisa externa que garanta a sua própria existência. Né? Subsistência, nesse contexto, pode ser compreendida de dois modos. Um, enquanto substancial, porque aquilo que é subsistente vai possuir as características de substância no sentido que o Aristóteles deu para elas, por exemplo, dando o suporte ontológico para as categorias que participam da definição do ente em questão. Né? Ou seja, a subsistência no sentido substancial significa que essa subsistência é responsável por dar um suporte ontológico para as categorias que participam da definição do ente em questão. Ou seja, é isso que faz com que a coisa seja o que ela é. O segundo modo da subsistência, no segundo modo, né, é possível, por exemplo, entender a subsistência como sendo uma característica de alguma coisa essencial, mas não enquanto substância, e sim como essência, por exemplo. Participando de algo a partir de sua posição superior de princípio, sem padecer de qualquer tipo de alteração ou consequência que lhe viria atrelada ao estatuto de existente. Né? A alma pareceria ser o primeiro tipo de subsistência, né? A subsistência como substância. Mas isso imprimiria nela uma ligação essencial com o corpo. Né? Essa parece ser a posição do Aristóteles, por exemplo. Né? Na verdade, essa é a posição do Aristóteles, mas é a posição da qual o Tomás de Aquino parece se afastar um pouco. Por quê? O segundo modo, né, o modo da subsistência como algo essencial e não como substância, parece ser mais aquilo que o Tomás de Aquino está interessado. Nós vamos ver por quê. Mais uma vez, esses dois sentidos de subsistência parecem derivados de noções que são aristotélicas, né? A noção de substância e a noção de essência. Antes de insistir, né? Vamos pensar um pouco nisso. Antes de insistir um pouco mais nessas digressões, vamos ver o que o Tomás, como o Tomás está analisando esse segundo artigo. Né? Na sua resposta, o Tomás recorre mais uma vez a essas definições aristotélicas, apontando a alma como o princípio da operação do intelecto, sendo este, né, o intelecto, incorpóreo e subsistente, o que também pode ser lido a partir dos capítulos iniciais do livro 3 do Tratado sobre a Alma do Aristóteles, né, que a gente conhece como De Anima. Isso pode ser lido lá, né, o que o Tomás está dizendo pode ser lido lá também. E Tomás aponta que está clara a capacidade que o intelecto possui de conhecer os corpos. E que isso também só é possível em virtude da subsistência da alma. Porque se essa estivesse de algum modo misturada aos corpos, como uma substância, por exemplo, ela seria determinada pela natureza dos corpos. Ela não poderia conhecer de outro modo, né? Impediria a alma de realizar a sua atividade própria. Né? Nós vamos ver, por exemplo, que o Tomás pensa a alma como sendo algo que possui uma atividade que não depende do corpo. Né? Nós vamos ver isso mais à frente. E é importante para ele pensar essas relações agora, exatamente para poder fazer a manutenção dessa atividade separada da alma. Né? Esses pontos já são bastante reveladores sobre o tipo de relação que o Tomás está procurando apresentar no que tange, né, ao corpo e à alma. Bem como sobre qual é o tipo de situação que a alma humana se encontra em relação ao universo no qual ela está inserida. Né? A gente não pode esquecer que uma antropologia diz, nesse caso, diz respeito ao que é a natureza humana, mas essa natureza humana também é fixada, né, na sua contrapartida, ou seja, naquilo que não é o indivíduo. Né? Então, ao dizer o que é o homem, o Tomás de Aquino também aponta para aquilo que é o universo, né? Ou seja, é uma questão mais ampla, uma questão muito, muito mais longa. Por exemplo, o final da resposta que o Tomás dá para o artigo 2 aponta para a situação da subsistência da alma, dizendo que essa é o intelecto, né? Ou o que ele chama de mente, né? Ou a mente ou o intelecto, que nesse caso seriam quase como sinônimos,
A alma, nesse caso sendo intelecto ou mente, ela só poderia ser incorpórea e subsistente. Pois para conhecer alguma coisa fora dos corpos, é necessário que a alma tenha uma operação própria. Está vendo o que eu disse agora há pouco? E tal operação, enquanto independente, demanda, por exemplo, a independência da alma em relação ao corpo. Em resumo, a gente pode dizer o seguinte: se é possível dizer que a alma faz alguma coisa sem a participação do corpo, é também possível dizer que ela seja subsistente. 2 pontos já foram adiantados aqui em 2 artigos. Primeiro, sabemos que a alma humana não é um corpo. Essa foi a questão enfrentada logo lá no início, né, da questão 75. E segundo, sabemos agora que a alma subsiste ao corpo, porque ela possui uma atividade que lhe é própria e que é superior ao corpo exatamente por ser incorpóreo. O próximo passo do Tomás vai ser verificar como é que isso se comporta nos demais seres animados da natureza, né? Os demais seres dotados de alma. Como disse antes, o Tomás também parece estar inclinado na sua investigação em compreender qual é a situação da alma humana em relação ao universo. O que justificaria, por exemplo, a pergunta do artigo 3. Né? Tomás pergunta: as almas dos animais irracionais ou dos brutos, né, são subsistentes? Tal questão parece indicar 2 horizontes metodológicos. O primeiro, supramencionado, de que a antropologia que aqui se traça também visa compreender o que podemos chamar de uma situação ontológica do homem no universo. Né? E segundo, que o encaminhamento dessa questão revelará um novo adendo em relação aos passos metodológicos que o Tomás julga necessários para compreender com clareza a alma em sua essência, tal como, né, aponta no corolário da questão 75. A resposta do Tomás retorna em alguma medida ao artigo 1, apontando a redução, por exemplo, operada pelos materialistas da antiguidade que não distinguiam entre o material e o espiritual. Além disso, está em jogo também a subsistência da alma. Sendo a intelecção a única operação que a alma realiza sem a alteração corpórea, só a alma intelectiva possui subsistência. Nesse sentido, as almas dos animais elas não operam por si mesmas e não são subsistentes. O homem, enquanto animal racional, ocuparia o que nós podemos chamar, por exemplo, de o topo da cadeia dos seres compostos, né? Compostos de alma e corpo, viu, gente? Lembrem disso. Composto sempre é alguma coisa dotada de corpo, mas que possui uma alma. Né? Nesse caso, os homens possuem uma alma racional que os permite, no caso do Tomás de Aquino, transcender essa condição, uma vez que essa alma possui uma atividade independente dessa composição, que não depende do corpo, que é a intelecção. Né? Vamos com calma, porque a intelecção vai ser alvo de nossa investigação a partir da questão 84. Né? Então, nós temos algumas semanas para chegar na intelecção. E estará em jogo, né, lá na frente, na análise das operações da alma. A intelecção ela não é parte do que nós estamos tratando aqui, que é a essência da alma, mas ela é parte da operação da alma. Então ela vai ficar lá para frente. Né? A gente volta nisso. Continuemos. Vejamos, né, como esse leque, por exemplo, investigativo, nos permite acessar a questão em um nível um pouco mais geral. Se até então as perguntas do Tomás se direcionaram para um estatuto da alma na sua natureza e na sua relação com o corpo, né, o Tomás está perguntando agora se é possível reduzir o homem à sua alma, visto que esta é o princípio da vida, o princípio incorpóreo do corpo, né, subsistente ao composto e dotado de uma capacidade própria, né, a capacidade intelectiva. Mas isso significa que seja possível dizer que o homem, né, isto que eu estou chamando de homem, é a alma? Eu posso reduzir o homem a uma alma? É importante pensar aqui, né? Porque isso é uma variação da questão mais geral, né? Aquela questão clássica que pergunta: o que é o homem? Né? Se consideramos que os avanços metodológicos, por exemplo, realizados nos artigos anteriores, podem alterar a questão na sua amplitude, né,
esta parece ser a questão do artigo 4, por exemplo. É importante apontar aqui que Tomás divide a resposta em dois tópicos, considerando que a perspectiva da composição seja um tópico e a perspectiva da redução seja outro tópico. Por exemplo, ao dizer a alma seja o homem pode se entender de duas maneiras, né? O Tomás está dizendo, olha, que a alma seja o homem, né? Ou seja, que eu possa reduzir a alma ao homem, reduzir o homem à alma, né? Na verdade, isso pode ser entendido de duas maneiras. Vamos considerar o seguinte. Primeiro, isso pode acontecer por redução, pois poderia-se afirmar, por exemplo, que o ponto central do homem é a alma. Por isso pode ser dito, por exemplo, considerado universalmente, que o homem é a alma. E apenas os avanços metodológicos realizados já nos artigos anteriores poderiam sustentar razoavelmente essa sentença, por exemplo, né, de que o homem é a alma. De outro modo, nós não podemos afirmar, por exemplo, que esse ou aquele indivíduo possam ser reduzidos à alma, né? No entanto, não há uma relação, por exemplo, de exclusão aqui, pois está contido na definição do homem que tem alma ser dotado, como diz o Tomás, de carnes e ossos, né? Ou seja, eu posso dizer que o homem, em geral, seja dotado de alma, mas eu não posso afirmar que este ou aquele indivíduo sejam reduzíveis à alma. Por quê? Porque quando eu os vejo, eu vejo também corpos, eu vejo carnes, eu vejo ossos, né? E isso é tomado pelo Tomás de Aquino a partir da definição que se toma, por exemplo, partindo do conhecimento da espécie, né? Isso ele diz lá na resposta do artigo 4, que determina, por exemplo, né, o que está na espécie é aquilo que determina o que está assinalado aí em sua natureza. Esse é o modo por redução, viu, gente? Por composição, né, ao contrário, eu posso pensar isso invertendo a sentença, dizer que esta alma é este homem, por exemplo, né? Creio que estamos aqui, né, por exemplo, diante de uma relação de coextensividade, pois é possível considerar, a partir do número 1, né, do tópico 1, aquilo que está determinado pela espécie, se manifesta, né, de modo determinado nos indivíduos que estão submetidos a ela. Ou seja, aquilo que a espécie determina como tal, né, que o homem tenha uma alma, imprime neste homem individual aquilo que está determinado nela, né? Então, está determinado na alma que as almas dos homens vão ser dotadas de corpos. Então, a alma imprime nos corpos essa necessidade, né? Então, o composto se gera, o composto existe a partir dessa relação que é coextensiva, né? A espécie define o homem do mesmo modo que o homem contribui para a definição da espécie. A resposta, por exemplo, do Tomás termina com uma digressão ao Platão, né? E sobre uma suposta afirmação de que este, né, o Platão, considerava que sentir fosse alguma coisa própria da alma, né? Vale a gente lembrar que é importante tomar cuidado com esse Platão do Tomás de Aquino, né? É um Platão meio estranho. Parece-nos, contudo, que o caráter dividido da resposta, né, que o Tomás divide em duas, no artigo anterior, tenha em vista que as suas conclusões funcionem como premissas para a pergunta do artigo 5. Né? A alma é composta de matéria e forma. Né? Tomás está perguntando no artigo 5 se a alma é composta de matéria e forma. Visto que o artigo 4 parece ter um certo problema contido na pergunta do artigo 5, embora, né, os avanços metodológicos realizados até aqui nos artigos anteriores permitam certos desdobramentos sobre a natureza da alma em sua subsistência e atividade, por exemplo, sua participação naquilo que ela anima, né, no homem, ainda encontra certa resistência em se adequar, por exemplo, né? E a resposta, né, provisoriamente descritiva do artigo 4 parece indicar esse problema, né? Ou seja, perguntar sobre a composição que se aplica à alma, em alguma medida, é perguntar, né, meio que como fazendo com que a questão retorne ao expediente do corpo,
uma vez que a composição da alma, né, o fato de que a alma é composta na sua relação de existência, tem um impacto direto na relação da alma com o corpo. Né? O impacto da resposta, por exemplo, do Tomás no artigo 5 é decisivo para a definição de alma. Né? E cumpre aqui, por exemplo, segundo o Tomás, atacar a consideração de matéria que possa estar atrelada a essa alma. Né? Ou seja, porque quando nós estamos falando de corpo, nós estamos falando de matéria. Por exemplo, para considerar a composição. A alma não pode ser dotada, segundo Tomás, de matéria, né? Não pode ser dotada de matéria por duas razões. Né? Primeiro, sendo ela a forma do corpo, a alma não pode ser apenas parcialmente forma. Quanto àquilo que anima o corpo, por exemplo, a alma não pode conter nada de potencial em si mesma. Nesse caso, se ela tivesse alguma coisa de potencial, de algum modo, ela seria constituída de matéria e não poderia, por exemplo, ser um ato animando aquilo com o qual realiza essa composição, né? Ou seja, com o corpo. Ou seja, lembram-se da definição do artigo 1, né? A alma é o ato primeiro do corpo. Se ela fosse matéria, ela não poderia ser esse ato. Né? Basicamente isso. O tópico 2, né? O número 2 aqui, diz o seguinte, né? Se a gente considera a atividade intelectiva da alma, que é aquela atividade que o Tomás está tentando fazer com que seja independente do corpo, é necessário considerar que essa seja capaz de conhecer a natureza de alguma coisa enquanto tal, e não enquanto composta. Né? Calma que isso vai ficando mais claro, viu, gente? A alma conhece as formas das coisas individuais de maneira absoluta, por exemplo, por haver nela essa capacidade que não é determinada pela matéria. Né? Ou seja, eu posso conhecer alguma coisa de absoluto, porque há em mim alguma coisa absoluta. Se eu não tivesse isso, eu não poderia conhecer. Né? Eu cito Tomás. O que é recebido em um outro é recebido de acordo com o modo do recipiente. Ou seja, se a alma fosse dotada de matéria, ela receberia o que é individual apenas enquanto individual. E seria incapaz de abstrair isso de algum outro modo. A matéria, por exemplo, como afirma o Tomás, é o princípio da individuação das formas, sendo a alma, né? A alma não pode ser participante desse princípio individualizador, porque senão ela não seria capaz de conhecer as formas em absoluto. Né? Ainda assim, né? Ou seja, buscando satisfazer esses critérios da subsistência da alma, o Tomás pergunta, né, por exemplo, no artigo 6, se a alma é corruptível e se ela carrega consigo a tentativa de tipificação dessa relação de composição. Essa sim, real, né? Que existe entre alma e corpo. Né? A tipificação da relação de composição é que é real, porque ela existe entre a alma e o corpo. O corpo é corruptível, a alma não. Né? A resposta de Tomás, por exemplo, vai tomar como ponto de partida a separação da alma intelectiva, né? Que ele já falou sobre isso nos artigos anteriores, ainda muito de maneira um pouco rasa, mas nós vamos ver que ele aprofunda bastante isso no futuro. Né? Ou seja, a alma como princípio intelectivo, ela é também um princípio incorruptível. E aqui, né, parece tomar corpo, né, a tese de que tipo de subsistência o Tomás parece estar se referindo. Né? Ao considerar os dois modos de corrupção, né, um modo por acidente e um modo por si, vamos pensar nisso com mais calma, subsistência e permanência parecem estar sendo aqui contrapostos à geração e à corrupção. Né? Ou seja, aquilo que é subsistente está relacionado àquilo que é permanente, enquanto aquilo que é gerado está relacionado àquilo que se corrompe. Né? E parece uma interdição isso aqui, do ponto de vista lógico, que existe um cruzamento aqui entre o que é subsistente e o que é permanente, entre o que é gerado e o que é corruptível. Né? Ou seja, segundo Tomás, é impossível ao que é subsistente ser gerado ou corromper-se por acidente, isto é, por algo gerado ou corrompido. Né? O que é subsistente não é gerado nem corruptível. O que é permanente não é gerado nem corruptível. E o que é gerado não é subsistente. E o que se corrompe não é permanente. Né? Isto, por exemplo, que essa subsistência
tem a sua base na incorruptibilidade apenas por si mesma, né? O que é algo que também será questionado, a corrupção está atrelada ao movimento da geração, ou seja, tudo aquilo que é gerado também é corruptível. O que indica o que podemos considerar, por exemplo, como o caráter ingênito da forma, da alma enquanto forma, né? Essa consideração também pode ser vista no livro 7 da Metafísica do Aristóteles, né? Mas também pode ser aqui, entre outras coisas, contraposto pela noção de criação, né? Ou seja, a gente pode afirmar que, segundo a perspectiva do Tomás, a alma não tenha sido gerada por Deus, ela foi criada por Deus, né? O que coloca aqui para nós uma certa dificuldade de compreender esse movimento, né? Que parece indicar um certo caráter ingênito da forma, né? Mas em conformidade com a natureza da sua subsistência, né? Ser criado por Deus é diferente de ser gerado pela natureza. Vamos guardar isso, porque nós vamos voltar nisso em outros momentos. Quanto ao segundo modo de corrupção, a corrupção por si mesmo, né? Tomás está dizendo, algo pode se corromper de duas maneiras, ou por acidente, sendo provocado por algo externo a si, ou por si mesmo, né? Ou seja, existindo em si o princípio da corrupção. Essa corrupção por si, por exemplo, implicaria no que o Tomás chama de uma separação da alma de si própria, o que é impossível, né? Ou seja, a alma só se corromperia se ela se separasse dela mesma, o que ela não vai fazer. Até porque é logicamente impossível isso, né? A alma, enquanto forma, é ato do corpo. Ela só se separaria do corpo, né? Esse sim se corrompe, né? Então, existe no corpo o princípio da corrupção. Neste caso, né, esse, por sua vez, tendo o ato recebido da forma, né, o corpo, só sustenta esse ato de modo provisório, até que ele encontre, por exemplo, a sua corrupção na separação desse princípio formal. Em resumo, a gente pode dizer que o corpo se corrompe porque em algum momento ele se separa da alma. Esta, né, a alma, por sua vez, enquanto ato, não tem outro princípio, senão Deus. Que seja, né, ou seja, a alma não tem outro princípio que seja imediatamente a causa de sua geração, senão Deus, né? Então, a alma não é gerada por nada, ela é criada por Deus. O único modo, nesse caso, de perder a forma seria se separando dela. Algo, né, que uma forma não pode fazer sem evocar uma sentença que seria, no mínimo, paradoxal, né? Ou seja, a única forma da alma se separar, da alma se corromper, seria ela se separar dela mesma, né? Ou seja, uma forma se separando de sua própria forma. Isso, do ponto de vista lógico, não funciona. Desse modo, por exemplo, uma forma subsistente ela nunca deixa de ser. A alma é eterna, por exemplo, né? Nesse caso. O segundo termo, por exemplo, da contrariedade também pode ser sustentado aqui, né? Ou seja, também podemos falar em termos de contrariedade, porque a corrupção de alguma coisa pressupõe a contrariedade. O que significa isso? Significa que algo force uma forma a se tornar outra, resumidamente falando, por exemplo, né? Vamos pensar no seguinte: quando uma pessoa, um indivíduo, pega um martelo e dá uma martelada em uma pedra, né? Ou começa a martelar essa pedra até que ela quebre, né? O que ele está aplicando com o martelo na pedra é a força da contrariedade. Por quê? Ao quebrar essa pedra, ele está forçando essa forma da pedra a se tornar uma outra forma, né? A alma não tem essa contrariedade, ela não entra em choque com nenhuma força contrária, né? Ela recebe tudo ao seu modo, pelo contrário, né? Ela recebe tudo ao seu modo, ou seja, ela universaliza todas as coisas que entram, com os quais ela tem contato, né? E sendo esse movimento um movimento de universalização, não tem aqui espaço para contrariedade. Os contrários, por exemplo, na alma, eles se fariam contínuos, né? Ou seja, o grande e o pequeno, eles são contrários nos corpos, né? Um corpo grande é contrário a um corpo pequeno. Na alma, elas são uma única coisa. O grande e o pequeno são uma única coisa, né? Por exemplo, você pega uma régua
gigante. Vamos pensar uma régua, um metro, né? Daqueles de construção, que tenha lá uma escala de 5 metros, né? Uma coisa grande e uma coisa pequena vão estar dentro daquela régua do mesmo modo. O que as diferencia são as coisas, né? São os indivíduos. Então, na alma não tem a contrariedade das coisas, porque a contrariedade na alma ela é uma continuidade, né? A gente pode continuar falando disso depois, se vocês quiserem, porque isso é bem espinhoso, bem difícil de entender, né? Mas vamos seguir aqui para não perder o foco. Por exemplo, a alma humana, lá nos artigos anteriores, ela já foi distinta das almas dos animais irracionais, né? Dos brutos. Resta, por exemplo, né, fazer o outro contraponto, que é entender a relação ou a distinção das almas humanas em relação aos entes que são imediatamente superiores a ela. Quem é superior à alma humana nesse contexto no qual Tomás de Aquino está inserido? Os anjos, né? Estes, né, seriam, nessa definição, substâncias intelectuais separadas da matéria que se encontrariam no universo como almas puras intelectuais, vamos pensar assim, né? E que possuem ato e plenitude em níveis superiores ao da composição humana. Por quê? Pelo fato de que eles não possuem corpos, né? Os anjos seriam substâncias simples, diferentemente dos homens que seriam substâncias compostas. Ter corpo ou não ter corpo aqui muda tudo, né? Porque a matéria é o veículo por meio do qual se mostram as diferenças específicas. O que diferencia, por exemplo, entes de uma mesma espécie é exatamente a presença dessas diferenças nelas, né? Ou seja, o que diferencia os indivíduos é o fato de que existem acidentes e diferenças específicas nos seres, né? No caso dos anjos, por exemplo, formas puras, essa diferença específica ela não seria suficiente, né? Porque não há uma individualidade corpórea neles. Então não poderia distingui-los, né? Pelo contrário, isso introduziria uma contingência na forma, o que também é desnecessário. Então eu posso dizer, por exemplo, que cada anjo ou cada forma, enquanto ato puro, ocupa sozinho o lugar da sua espécie. Enquanto, por exemplo, os homens, os seres humanos, são todos diferentes, no entanto, participariam da mesma espécie, ou participam, né, da mesma espécie. Não caberia contingência entre esses seres, enquanto nos homens existe a contingência da matéria e da individualidade, que introduz as acidentalidades e as especificidades contidas nas diferenças específicas de cada ser, né? Então, cada ser humano poderia ser um indivíduo, pode ser um indivíduo, e ainda assim participar da espécie, né? Por quê? A forma ela não introduz essa repetição acidental. O que introduz essa repetição acidental são os corpos, né? Assim, por exemplo, a gente pode passar, por exemplo, pelas conclusões da questão 75. Né? Podemos dizer, por exemplo, a alma, enquanto princípio vital, subsistente e incorpóreo, é responsável pela vida que se predica ao composto, né? Composto de matéria e forma, que é o homem, né? Então a alma seria o princípio vital, subsistente e incorpóreo. Esta alma racional, humana, intelectiva, ocuparia o papel intermediário entre os brutos, os animais, irracionais, que não seriam subsistentes e incorpóreos. A alma humana estaria entre esses seres e os anjos, que seriam as substâncias celestes puramente subsistentes e incorpóreas, né? Que não teriam corpos e nem acidentalidades. O homem estaria entre esses dois tipos de alma, por ser ao mesmo tempo composto de corpo e dotado de alma intelectiva, ou seja, o homem tem coisa que os animais têm, porque ele tem corpo, e ele tem coisa que o anjo tem, porque ele tem alma intelectiva, né? Nesse sentido, essas conclusões elas são muito precárias, obviamente, porque nós estamos ainda na questão 75. Nós precisamos andar, por exemplo, né? Ainda resta bastante para entender sobre o que é a alma em sua essência. E na próxima questão, por exemplo, a questão 76, nós vamos avançar
nós vamos poder ver como Tomás avança no conhecimento em relação, né, à união entre alma e corpo. Né? Bons estudos e até o próximo.